estereotípico, né? Porque na minha família tem índio e tem negro. Deve ter tido um português ou outro lá, bem longe. Então eu sou brasileiro típico. Mas eu só entendi isso porque eu tinha nascido assim, com o nariz chato, né? Moreno e tal. Quando eu cheguei lá, por quê? Quando eu cheguei em Portugal, muita gente que era brasileiro, quando vi que era brasileiro pregando, ficava feliz, ficava motivado. Entendeu? Muita gente chega lá e se afasta do Senhor, a família não está perto, aí a pessoa entra no pecado mesmo, entra no mundão, ninguém está vendo. Mas o que eu percebi? Deus tinha me colocado estrategicamente num lugar com uma cara familiar, que é justamente para poder ajudar. Entendeu? Então você descobre que uma pessoa que estava sentada, uma pessoa que pregava, não estava aqui, foi para lá e perdeu o ônibus, enfim. Tudo tem uma explicação na mente de Deus. A gente não alcança essa explicação porque a gente quer pensar com a nossa mente. Já pensou você descobrir que aquela topada que você deu, que te fez voltar para casa para fazer um curativo, foi um livramento do Senhor, que ia ter um assalto no ônibus? Já pensou você descobrir que quem te faz mal está forjando em você uma paciência, que depois de você aprender a lidar com essa pessoa, você vai descobrir que você se tornou uma pessoa paciente? Eu dei exemplo aqui sexta-feira do carro. Hoje eu não tenho dificuldade de colocar um carro na garagem, sabe por quê? Porque todas as garagens que meu pai teve na vida foram garagens difíceis. Foram garagens que fizeram muita gente chorar, para bater, entendeu? Toda garagem que a gente tinha o carro era com rato, era buraco, era ladeira, era tudo confuso. Mas isso fez o quê? Porque eu aprendesse a colocar o carro na forma. Quando um lutador como o Anderson Silva da vida vai lutar, para ele é um motivo de honra. Por quê? Porque é dali que sai o sustento dele. Então ele não fica assim, eu vou ter que lutar. Agora não, né, lutar. Mas quando ele estava bem, lutar era grande alegria da vida dele, porque era a maneira como ele tinha se preparado na vida para viver. Imagina você liga para um camarada que conserte máquina de lavar e fala assim: olha, minha máquina quebrou, você pode vir aqui consertar? Meu Deus, tem que consertar. O cara vai falar assim: ainda bem. Irmãos, lá em Portugal eu trabalhei numa funerária. Vocês não imaginam a alegria que a gente tinha quando alguém morria. Porque o patrão falava assim, ele tinha um outro negócio e ele só ia uma vez por semana, mas o dia que ele ia era um inferno na terra. Porque ele ficava assim: e aí, morreu alguém? Aconteceu alguma coisa? Não sei o quê. Olha, não pode ser assim, se morrer ninguém a gente não vai poder pagar o salário. Quantas vezes saiu uma lágrima assim dos olhos do meu colega de emoção quando alguém tocava o telefone e dizia: olha, minha avó morreu. Porque ele falava: pronto, André, a gente já tem o nosso salário garantido. Eu estou querendo dizer para você que as coisas que acontecem com você, que você acha chato, que você acha doído, que você reclama, é Deus te abençoando de uma maneira disfarçada. Só que isso a gente só compreende quando a gente renova a nossa mente. O objetivo hoje desse culto é a gente começar a perceber como é que a gente está conjecturando as coisas, como é que a gente está formando o nosso pensamento. Eu me lembro de uma experiência que meu irmão teve, que eu nunca me esqueci, ela me ajuda muito. Ele foi numa festa de trabalho no final de ano, estava duro, ele estava muito apertado e ele não comeu quase nada. E aí chegou no finalzinho da festa, o colega dele falou assim: por que você não está comendo nada? Ele falou: estou com um pouco de medo. O colega dele falou: Jaime, é tudo de graça. Eu já não tinha nem mais tempo de comer. O bobão ficou lá segurando porque achava que tinha que separar. Tem coisa que Deus tem de graça para você e você está achando que tem que pagar. Tem coisa que Deus tem para você para te abençoar e você está recuado porque você tem medo. O que a palavra do Senhor fala lá em João? Conhecereis a verdade vos libertará. Porque quando a gente conhece a verdade, a gente consegue avançar. Eu tenho medo de ir ali, porque ali tem um cachorro. Até que você passa ali, descobre que o cachorro onde? Quanta coisa a gente tem ao nível da nossa mente que está bloqueando a nossa passagem. Eu sigo muito aquilo que o Senhor mostra. Deus já deu sonho, eu falei isso de manhã. Deus já deu sonho, Deus já deu visão aqui, nesse trabalho, que a gente trazia muita bagagem
né? Lixo. O sonho que o Daniel teve foi um monte de pão, não foi, Daniel? Um monte de pão que a gente trazia, mas era torrada. Eu falei, Daniel, torrada que ela falou que era torrada que ela faz com delícia. Eu falei, torrada é uma delícia, mas tem um problema. Na casa de Deus a gente precisa encontrar pão fresco, pão quentinho. Fresco em Portugal, né? Que é quente. Pão quente. Então o que acontece? Nós não podemos ir à frente sem lembrar do seguinte: a gente se juntou, nós estamos hoje funcionando como uma igreja, um corpo, mas a gente trouxe muita bagagem, cada um de nós trouxe de onde vem, e Deus não quer isso. Deus quer que a gente se livre disso para Ele colocar aquilo que é dele. A gente não sabe fazer. Você quando toca, você toca a mim, porque eu não conheço o seu instrumento, eu não sei o arranjo que você vai fazer, mas Deus, quando ouve você tocar, Ele já sabe o que você vai fazer. Você faz um solo e todo mundo fica, olha, ele que arrebentou. Ele já sabe isso, cara. Ele que fez a música. Ele olha para o seu dedo e já sabe toda a escala que você vai fazer. Mas quando Deus te renova, Ele te dá um som que só Ele conhece, Ele revela para você, e Deus te usa. Deus revela um som para você que só Ele sabe, e Ele te revelando, você transmite, e há unção naquilo que você faz. Esses dias eu estava falando com a irmã que fui no supermercado e eu não gosto do supermercado, agora estou começando a gostar um pouquinho, 5%. Está load, né? Está carregando. Mas a minha esposa me deu uma definição que me ajudou. Ela falou o seguinte: sabe por que você não gosta do supermercado? Porque você não sabe cozinhar. Você vê na gôndola do supermercado os ingredientes, mas você não consegue ver como aquilo vai se tornar, porque você não sabe cozinhar. Quando você aprende a cozinhar, você abre a despensa e você consegue ver naqueles ingredientes a refeição como ela vai se tornar. Quando a gente abre a Bíblia e o Espírito Santo não revela a palavra, a Bíblia é como se você fosse uma pessoa que não sabe cozinhar, que você abrisse e você só visse uma despensa. Que graça tem comer uma ervilha que não está cozida? Que graça tem comer aquela pipoca que a gente fazia antigamente na panela? Engolir um caroço, um guigo daquele? Que graça tem? Mas quando Deus te ensina a fazer uma refeição com os ingredientes que você tem, você fica maravilhado. Eu já vi a minha esposa e a minha mãe salvarem muita coisa que a gente olhava e falava, vamos jogar isso fora. Não. A gente faz uma vitamina, a gente faz um bolo, a gente faz... O que mais? Sei lá. Faz comida. Uma coisa que você ia jogar fora, talvez em você, Deus utiliza e faz de você uma bênção. Davi estava lá cuidando de ovelhas. E Deus fez daquele pastor de ovelhas o pastor de todo Israel. Aproveitou. Gideão estava lá malhando trigo no lagar. Deus falou, esse aí é bom, está escondendo. Os midianitas não roubarem. Então Deus, Ele quer nos ensinar a fazer uma refeição com aquilo que a gente tem na mão. Deus te deu ingredientes que sozinhos não são nada. Mas quando Ele aviva, quando Ele revela, quando Ele fala, quando Ele toca, se torna uma refeição maravilhosa para nós. Se a gente quer ser usado por Deus, se a gente quer ser um corpo saudável, a gente precisa conhecer a mente de Deus, porque Deus sabe como fazer a refeição. Deus sabe como misturar isso tudo e a gente perceber como isso vai se tornar. Você precisa pegar o feijão que você está recebendo, o arroz que você está recebendo e glorificar, porque quando você puser no fogo do Espírito Santo, quando você colocar, vai se tornar uma refeição, você vai comer e vai caminhar mais tempo com Deus. Mas você vai precisar renovar, para você comer hoje, mas amanhã você vai precisar comer novamente. Você vai precisar colocar no mesmo fogo, no fogo do Espírito Santo. Então nós precisamos ser renovados sempre, 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 sempre. Nós não vamos comer pão velho aqui dentro. Nós não vamos acumular lixo aqui dentro. Porque Deus está nos colocando num lugar novo. E o lugar não é físico, é um lugar na presença dEle. Deus está colocando a nossa vida num lugar limpo, num lugar novo, em que Ele vai derramar sobre a nossa vida a vontade dEle. É assim que a gente se casa e forma uma família feliz, é assim que a gente dá continuidade ao casamento,
é assim que a gente escolhe uma profissão que Deus escolheu antes para nós, é assim que a gente é abençoado, é assim que a gente caminha, é assim que a gente vai vencer na nossa vida. A palavra fala que a gente não deve pensar de nós mesmos além do que convém. A gente perde tempo falando da gente mesmo, dizendo como a gente toca bem, como a gente canta bem, como a gente prega bem, como a gente é bom. E o vizinho não presta, mas a gente é muito legal. Entendeu? Ah, o carro do fulano não presta, mas o meu é muito bom, eu sou o melhor. A gente perde tempo fazendo isso. Porque quem é bom é Deus. E a gente precisa se voltar para Deus. Olhando para Deus, a gente tem uma referência perfeita, na qual a gente pode se mirar e ser transformado no Espírito Santo, através do sangue de Jesus, e a gente vai adquirindo o caráter de Cristo. Muita gente olha para a obra de Cristo, para o seu ministério, e pensa como ele sofreu. O nosso Senhor, ele sofreu, mas ele venceu. Muitas vezes a gente não quer perdoar, muitas vezes a gente não quer agir como Jesus agiu, e a gente é derrotado. Se você se segurar nas suas emoções, você vai ser derrotado. Se você contar com a sua vontade de trabalhar amanhã, você vai ser derrotado. Agora, se Deus suscitar força no seu coração, você vai se levantar e você vai dizer assim: em nome de Jesus, eu vou trabalhar nesse começo. Porque a gente precisa renovar a nossa mente. A gente falava umas semanas atrás que há pouco tempo atrás a gente estava desanimado, pensando até em desistir desse trabalho, porque não vinha ninguém, porque as coisas não aconteciam, mas Deus renovou a nossa mente. E Deus está mostrando coisas que a gente não conhecia. Deus está revelando um projeto que a gente não tinha na manga. Deus, ele vai fazer coisas que a gente não sabe como vai fazer, mas ele vai fazer e nós vamos dizer assim: foi Deus, só Deus para fazer isso na minha vida. Porque se a gente contar com o nosso plano medíocre, nós não vamos à frente. A palavra fala que nós devemos nos amar cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-nos em honra uns aos outros. Eu não sou igual a você, você não é igual a mim. Mas o fato de você ser diferente de mim me ajuda a ser melhor do que o que eu sou. Porque se eu me detiver naquilo que eu só vou ser o que eu sou. Mas se eu preferir honrar você, eu posso ser o que eu sou mais do que você. Você tem características que eu não tenho. E quando eu amo você, eu me aproximo de você e aprendo que eu não sei. Quando você se aproximar de mim, você vai ter de mim aquilo que você não tem sozinho. Por isso que Deus fez a gente diferente, mas para viver junto. Entendeu? Cada um vai ter uma função aqui, cada um vai ter. Não adianta você falar assim, é igual que eu contei hoje de manhã, né? O irmão ligou ontem para mim e falou assim: olha, a igreja está fechada ainda. Teria que ter alguém aqui já para receber as pessoas. Eu fiquei com vontade de falar assim para ele: você é essa pessoa. Tem que chegar a ser aquele para receber. O que a gente cobra que os outros façam, talvez Deus vai nos usar para a gente fazer. Poxa, eu acho que faltava. Pronto, é você, para quem Deus revelou, vai começar a fazer. Vai contagiar as outras pessoas. Nós não precisamos ser iguais. Nós podemos ser diferentes. Porque a gente precisa se complementar. Eu preciso de você. Você também precisa de mim. Agora, é muito mais fácil eu preferir você em honra e aprender com você e agregar, do que ficar parado, dizendo assim: pô, ninguém sabe nada, só é você. E aí você para. Então Paulo fala assim, quando a gente leu atrás, né? Você não pode pensar mais do que você, do que convém. Então não se acha muita coisa. Mas procure ver a virtude. Procure ver o Senhor Jesus na vida das pessoas. Poxa, e às vezes a gente não vai fazer a mesma coisa. Talvez eu não vá cozinhar tão bem quanto a minha esposa. Mas para mim, se eu conseguir escrever como ela cozinha, poxa, uma boa ideia. Foram dizer para ela assim: por que você não namora com o André? Ele prega bem. Aí ela falou assim: eu vou namorar alguém que prega bem? Aí essa santa que Deus tem falou: e se ele beijar tão bem quando ele prega? Glória a Deus, eu casei depois dessa. Aquilo foi o Espírito Santo que revelou, não pode ser outra pessoa. Aquilo me salvou. Eu podia estar até hoje perdido no mundo. Mas isso me mudou, por quê? Porque a gente precisa pensar assim. A gente precisa entender as pessoas
na sua essência, o que elas fazem. Abençoai os que vos perseguem, abençoai os que não amaldiçoeis. Se você começar a correr e alguém quer te segurar, você vai começar a correr e você vai segurar. Essa resistência vai fazer você ficar mais forte. Entendeu? Tem jogador que ele treina com uma caneleira super pesada. Por quê? Porque se ele treinar com aquele peso, na hora que ele tirar aquele peso, ele vai conseguir muito mais do que sem aquele peso. As pessoas que perseguem você são pessoas que, na pedagogia de Deus, elas têm um lugar estratégico na sua vida. Por quê? Uma pessoa que te perturba, ela está fazendo de você uma pessoa que, por exemplo, reforça as suas convicções. Você quer Deus? Toda pessoa que quer Deus enfrenta a perseguição de pessoas que não querem Deus e não quer que você tenha Deus. Mas o que acontece? Quando alguém fala da minha filha, quando alguém fala da minha esposa, quando alguém fala de um amigo meu, eu corro para defender e eu reforço aquilo que eu sinto por aquela pessoa. Quando você é testado, né? Lá no Metodista a gente tem um guitarrista que vem com ele, quando ele é desafiado ele toca melhor. Quando ele chega para ele e fala assim, pô, você não está tocando nada, aí ele vira um monstro e começa a tocar bem, porque ele reforça aquilo que ele é. Você quer servir a Cristo? Você vai ser perseguido para que isso seja reforçado em você, para que você veja o quanto você quer. Eu falei com meu pai, eu quero um videogame. O pai falou, você vai deixar isso de lado. Você não vai gostar, você vai, na primeira semana, enjoar. Pai, eu quero um videogame. Pai, eu quero um videogame. Pai, você não vai gostar. Eu fiquei uma semana e enjoei daquilo. Quando você ora, para a nossa vida de oração, é muito importante a gente saber isso. A gente pode colocar tudo diante de Deus, orar por aquilo que a gente quiser. Mas quando você começar a orar por um determinado assunto, Deus ele vai testar você. Quando você começar a orar para as coisas melhorarem, possivelmente as coisas vão piorar para que você possa perseverar. E você na caminhada se torne uma pessoa mais forte. Entendeu? A gente precisa compreender o revés como uma tentativa de Deus de nos fortalecer. É tão bom a gente fica emocionado de estar recebendo esse presente dos irmãos. E eu conheço a minha esposa, eu sei porque ela chorou. Porque muitas vezes a gente não foi honrado. Não que a gente deseja a honra das pessoas, mas todo mundo gosta de receber uma flor. Todo mundo gosta de ser lembrado. Todo mundo gosta. Olha, parabéns, foi legal o que você fez. E quando você espera receber isso, não espera, é muito decepcionante. Mas eu agradeço a Deus por todas as decepções que a gente sofreu, porque o bem que vocês estão fazendo para a gente, ele entra, ele cai muito melhor dentro do nosso coração, a gente valoriza muito, porque a gente sabe o que é não receber. Entendeu? Eu fui no casamento de uma menina, que ela simplesmente chamou, acho que 150 convidados, né? Todo mundo foi pro Mocelinho, chegou lá e falei assim, meu Deus, como é que eu vou pagar isso aqui? Era tudo de graça, mas eu não fiz igual meu irmão, eu comi um deles. E aí, de repente, eu olho para uma menina que a mãe dela é muito rica, e o pai dela é separado da mãe, e é muito rico também. Eu falei assim, Daniel, aquela menina ali está curtindo isso aqui. Porque a gente nunca tinha ido, não tinha dinheiro para ir, não fazia plano de ir. Então a gente se esbaldou. Agora a menina fala, eu posso ir quando eu quero, aquilo que falou para ela. Todo mundo comendo carne, ela tem que comer peixe cru. Por quê? Não faz diferença. Deus cria situações para que você valorize aquilo que Ele te dá. Deus cria situações para que você perceba o que Ele te dá. Você está correndo, você está vivendo a sua vida, não se lembra de Deus. Você passa por uma situação difícil, Ele te livra e você percebe, meu Deus está me livrando há tanto tempo e eu não percebo. Deus já fez tanto por mim e eu não percebo. É triste a gente ver casais que quando estavam na pobreza, estavam bem, dando beijo na boca, felizes da vida, na necessidade. Aí se tornam pessoas abastadas e já não sabem valorizar. Brigam na hora de escolher o que vão comer, onde é que vão sair. Não tinha nem miojo para comer. E achavam o máximo. Eu lembro quando minha irmã casou,
A festa que era a gente fazer um monte de miojo, ficar a noite toda jogando o ó. Mas aí